Nós estamos chegando com mais uma edição de Motores na TV. Aquele programa automotivo, todas as semanas a gente apresenta na Vale TV para a região do Vale dos Sinos. Isso compreende Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha. Também São Leopoldo recebe todas as informações, tudo aquilo que acontece no universo dos veículos, nos lançamentos, nos test drives. E às vezes também fazemos isso no setor das duas rodas. E comentamos sobre transporte de cargas, de passageiros, tudo aquilo que é relevante no mundo do automóvel está em Motores na TV, aqui pela Vale TV. E nessa edição a gente fala de coisas assim um pouco mais elementares para o mundo automóvel, porque a gente está vendo muita confusão. Afinal, o que é um crossover, o que é um SUV, um Sport Utility Vehicle, essas denominações acabam se misturando nesse universo que está em transformação acelerada. A gente fala de lançamentos da Volkswagen prometidos para o mercado sul-americano, porque Touareg, eu acho que o nome não vai ser bem isso, mas é um SUV acima do T-Cross que está sendo planejado para a unidade de Coronel Pacheco na Argentina. Outra atração, a gente traz também de marca alemã Mercedes-Benz, a GLC renovada. Mas isso a gente está falando porque vai ser linkado com um papo muito interessante sobre o que é crossover. Mercado nacional não tem muitas atrações, muitas novidades, a não ser que a FCA descobriu que o pessoal está pagando qualquer preço para ter um Compass e Jeep e faz um modelo de até R$180 mil, acima daquilo que custa muitos produtos, muitos automóveis importados. Tudo isso você vai ver em Motores na TV logo logo. E a gente abre falando da FCA. O que acontece quando uma montadora descobre que seu produto vende mais que pãozinho quente domingo de manhã? Aumenta a produção? Não. Normalmente eles aumentam o preço. E a gente está percebendo isso através das elevadas vendas que tem o Jeep Renegade e também o Compass, em que novas versões estão surgindo. Vamos falar de um Renegade Willys. O que é esse modelo? Ele, na verdade, é uma lembrança daquele histórico Jeep de 1947. Foram feitas 250 unidades baseadas sobre a Trailhawk e o que traz de maior diferencial é uma pintura esverdeada, militar, e que ela traz aquelas insígnias, o Willys nos paralamas dianteiro ou o four-wheel drive atrás. Olha, por um preço de R$147 mil, você ainda leva uma jaqueta, mais uma plaqueta numerada e também um cantil e maleta que vem em formato de galão. Esse então é o Jeep Renegade Willys, uma releitura que a FCA está colocando no mercado nacional, ao lado do novo Wrangler, que a gente já comentou, já viu ele também no Salão de São Paulo. Ele chega, essa nova geração totalmente reformulada. Um bom exemplo é esse motor turbo, o 2.0, ele tem 270 cavalos, 40 quilos de torque. Isso é um desempenho semelhante ao V6 Pentastar. O Pentastar era a denominação das motorizações anteriores que a Jeep empregava no Wrangler. E além de ser muito mais econômico, porque o câmbio passa a ter 8 marchas em vez de 5, ele também é mais leve pelo uso intensivo de alumínio. Esses são os dois novos produtos que vão chegar aqui na versão Top Sahara. Olha, o preço é salgado de 260 mil por duas portas, 275 para o 4 portas, e essa versão Overland vem com capota rígida, feita de um material até mais leve, e isso vai estar no mercado, nas concessionárias Jeep do todo o Brasil. É bom falar também que o Renegade ganhou uma versão híbrida, assim como o Compass, em Genebra. O que eles fizeram? Adicionaram umas baterias e um motor elétrico na parte traseira. Então, o 4x4 se realiza de uma forma diferente de tudo aquilo que você conhece. O motor 1.3 turbinado impulsiona as rodas dianteiras e, quando há necessidade, vem o apoio então da parte elétrica atrás. Isso dá uma performance excelente
esse 0 a 100, que é uma medida que normalmente se faz, né, de velocidade para ter uma ideia de desempenho, olha, dá em 7 segundos. Num Compass é muito rápido, claro, o motor, essa combinação do elétrico com o turbo, dá 190 cavalos. Este é o Renegade e o Compass híbrido apresentado em Genebra. E agora a gente fala de um assunto pré-escolar. A gente que está falando sobre veículos há algum tempo, né? Desde 1993, comentamos, escrevemos sobre automóveis, motos, caminhões e outros veículos. Percebemos aí nessa semana que passou, até foi um colega falando das características do veículo, um SUV, Sport Utility Vehicle. Bom, mas aquilo ali não era exatamente um SUV. A gente vai fazer uma didática explicação, lamento para quem conhece bastante sobre o assunto, mas algumas pessoas confundem as características dos produtos. Nós vamos falar em blocos assim separados: compartimento motor, compartimento do passageiro, o habitáculo, e o porta-malas, a área de cargas. Quando são 3 volumes separados, bem distintos, você tem um sedã. Você percebe, lá na frente está o motor, os passageiros no meio, e aquela área traseira baixa é um sedã. Por que eu falei baixa? Porque, óbvio, também podemos falar que se estivesse aberta seria uma picape, né? Se fosse uma caçamba, você teria uma picape, como todas essas que vocês conhecem. A área do motor, a área dos passageiros e a área de carga ou malas, uma picape ou um sedã. Mas começa a falar do hatch. Hatch é um encurtamento do hatchback. O que significa? Que aquela tampa traseira dá acesso à área de cargas e também ao habitáculo. A área de malas, então, não está separada dos passageiros. É visível, está ali alinhado tudo mesmo. Então, nesse aspecto, né, o hatchback, ele permite que você acesse o compartimento de bagagem por dentro mesmo. Sim, mas daí já começa a falar em notchback. Como assim notchback? Notchback, você já percebe que aquela terceira área da coluna C, ela passou das costas do ocupante do banco traseiro para quase o para-lama traseiro. Então, espicha um pouco mais essa coluna C, esse habitáculo sobre a área de cargas, e você tem o chamado notchback. Olha, também tem muita gente que faz a separação de identidade de um produto, de um veículo, pelo teto. Como assim pelo teto? Tem um caimento suave que vai lá no final do carro. Os puristas, os ingleses, os americanos, chamam de fastback, porque ele vai lá. Assim é fácil você perceber que se o teto se prolonga reto até o final, você tem o quê? Uma Estate, uma perua, uma Station Wagon. Isso aí é um produto que todo mundo conhece bem. Vamos repetir: se o vidro traseiro tiver um caimento acentuado após o banco traseiro, você tem um sedã. Então, pelo teto você pode ter uma perua, um sedã ou um fastback. Essas são as denominações que a gente faz para veículos. Mas por que a gente está falando isso? Por essa confusão de SUV, SUV, Sport Utility Vehicle. O que é isso? Uma denominação que começou, a gente pode falar do Ford Bronco, 1966. Muitos não tinham nascido. Pois é, ali Sport já era alguma coisa que saía do asfalto. Mas foi o Cherokee de 74 que inaugurou o termo Sport Utility Vehicle. Como se caracterizava? Primeiro, era um grande carro, uma grande área interna. Era, vamos dizer, a grosso modo, uma Station Wagon, uma perua, com maior altura do solo. Ela tinha o potencial de 4x4, então ela podia usar 4x4, tinha a possibilidade do câmbio 4x4. Como já falamos, a área interna era grande e o condutor se sentava elevado. Por quê? Porque, obviamente, naquela época tudo era com chassi.
Então era uma perua sobre um chassi de um Jeep, para falar assim mais brasileiradamente. E isso permitia então um uso melhor no fora de estrada. Então o Sport Utility Vehicle veio com isso também, porque com rodas maiores sentia menos os buracos, vencia facilmente as pedras, as valetas. Então se criou o conceito, olha, nós estamos falando então de 74 em diante, começou-se a usar esse termo SUV, né, nos Estados Unidos principalmente, para veículos com um desempenho razoável fora do trecho pavimentado. Outra coisa que você pode perceber é que os modelos antigos todos tinham a frente reta no capô. O motor razoavelmente grande exigia um cofre maior, né, do que um automóvelzinho mais leve, e a frente sempre era imponente, era retilínea. Com o passar do tempo se inventaram tantas variantes que a gente não sabe mais quem é verdadeiramente um Sport Utility Vehicle. Por quê? Primeiro começaram os crossovers. Mas quando você percebe que a indústria sul-americana, especialmente a brasileira, pegou um Fiesta, toda a sua mecânica, e colocou uma carroceria um pouquinho mais elevada, embora tivesse os mesmos rolamentos nas rodas, o pneu era um pouco maior. Mas o sistema de direção, a barra de... tudo isso Fiesta, molas um pouco maiores. O grande segredo da Ford foi ter criado um produto de custo de produção, porque é monobloco, não tem aquele chassi, não é tão caro, e um consumo bem interessante para um veículo citadino, que não é tão exatamente empregado no fora de estrada, para quem mora no interior. E aí se criou o Small SUV. E com isso já tinha o Daihatsu Terios, tudo. Mas o que interessa é que com essa formação, essa possibilidade, né, de criar carros com aparência SUV ou com alguns dotes SUVs, você pode lembrar do Honda HR-V, do WR-V, dos próprios CrossFox, a mania de gerar novos produtos automóveis com uma leve aparência de Sport Utility Vehicle, de SUV. E isso aí permitiu, então, trazer para a camada de menor custo de aquisição um grande leque de oferta. Agora, a gente pula para o crossover por outro motivo. Lembra que a gente tinha falado que o SUV era grande? Olha, o SUV era grande, tinha roda grande, motor grande. A BMW tinha um bom exemplo disso, tinha X5. Mas daí foi fazer um coupé com aquela inclinação forte na traseira, como um carro coupé. Lembra? Fastback, em vez de prolongar o teto até lá, cai lá no fim do... confesso, estranhava muito a X6 abrutalhada, enormes pneus, supermotores fortes, levando um crossover. E hoje você pode falar, produtos que ainda nem chegaram, estão prometidos para o Brasil. A Renault do Brasil já registrou no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o desenho do Arcana. E esse vai ser feito na região sul, América do Sul, e vai ser vendido aqui. É um produto que está sendo lançado agora no mercado russo, então significa que tem a resistência para andar também nas nossas buraqueiras. A BMW lançou logo depois o X4. E não foi a nossa surpresa quando a Mercedes foi atrás e criou nessa mesma curvatura da parte traseira a sua GLC, que chega numa geração agora, 2019. Vamos parar de falar um pouquinho, vamos botar o vídeo.
Tá, e essa GLC Coupé, porque continua outra que lembra ML, que lembra aquele formato mais forte, ela tem seguidores. Você nunca poderia pensar, ao menos eu não acreditava, que a Porsche fosse fazer um Cayenne Coupé na mesma inclinação da parte traseira. Vamos explicar também que tem uma vantagem: você tira um pouco da massa elevada na parte superior, baixa um pouco o centro de gravidade e o carro fica um pouco mais estável. Pouco, não muito. Esses veículos que custam 300, 400 mil reais são dotados dos melhores sistemas, né, de transmissão e apoios eletrônicos. Vamos dar uma espiada nesse Cayenne Coupé. Cayenne chega com um motor V6, uns 340 cavalos, ou então chega com um 4.0 V8 biturbo de 548 cavalos. É muita potência. E é por isso que, obviamente, sempre segue, ao contrário dos nossos produtinhos aí sul-americanos, pseudos SUVs, vem sempre com tração integral, uma forma de transferir melhor essa grande potência que chegam às rodas. Falar em chegar, nós precisamos dizer que seguimos acompanhando o mercado mundial. As coisas que acontecem do outro lado do planeta, lá no Japão e na China, nos interessam e muito. Bom exemplo, você quer ver como vai ser a aparência do novo Prisma? É o Onix Sedan apresentado agora lá em Beijing. Olha, eu podia até dar mais detalhes desse Onix Sedan do Prisma, né? Mas na verdade os motores que estão sendo apresentados lá são bem diferentes aqui. Então vamos ter novas motorizações mais econômicas que atuais, provavelmente com 3 cilindros, quem sabe turbinado, produtos Chevrolet. E
Falar nisso, o produto Chevrolet, tem outro lá na China que nos encantou. Você que gosta do Monza, dá uma olhadinha. Bom, mas não é só o Monza que a gente sabe. Olha, já anunciamos, né? Já falamos aqui que a Chevrolet pensa em trazer a nova Blazer para o Brasil, produto lançado no mercado americano. Agora vem a notícia que também a General Motors olha com carinho a nova Captiva. Pode ser coincidência ou não, ela foi lançada há poucos meses atrás num salão de automóveis em Bogotá, na Colômbia. E vem com esse visual novo, moderno, que a gente ainda não conhece bem. Tanto Captiva quanto Blazer vem com uma aparência renovada, uma nova personalidade para os utilitários da marca Chevrolet. Esse anuncia que eles virão para o Brasil. Chevrolet, find new roads. Nós temos outras coisas que a gente tem que falar do Brasil, porque se no programa passado a gente falou que no dia 25 de março a Volkswagen do Brasil parava a produção da sua unidade lá em São Paulo e nós imaginávamos que estavam pensando em fazer um novo SUV Taygun, que antigamente era a base lá do Up, e agora se planeja fazer sobre a base do Polo, um pouco maior. Pois não é que a Volkswagen Argentina também está parando as suas atividades lá em Coronel Pacheco, na cercanias de Buenos Aires, e se prepara para produzir Touareg? Esse nome é meio complicado. O visual é bonito, tem um similar no mercado chinês apresentado há pouco tempo atrás, que vocês já estão vendo. Ele tem todas as características de ser um produto abaixo do Tiguan e do tamanho do T-Roc. Nossa, é muita confusão. Vamos lembrar como funciona lá na Europa. Você tem lá em cima o Touareg, depois você tem Tiguan All Space de 7 lugares. Um pouquinho menor é o Tiguan de 5 lugares, o Tiguan normal. O T-Roc é um Golf 2.0, nessa opção um pouquinho assim mais esportiva do que o próprio Tiguan. E depois pula muito para baixo, porque o T-Cross lá é feito sobre essa base MQB a zero do nosso Polo aqui. Enquanto o nosso T-Cross é maior, o nosso T-Cross já usa do Virtus, tem 20 e tantos centímetros a mais. Para o mercado brasileiro e também o argentino, ficaria caro reproduzir todas as qualidades construtivas, o T-Roc. Então o que eles fazem? Não, vamos combinar. China, Brasil, Argentina, Turquia, África, a gente faz um novo produto que por enquanto o nome é Touareg. E ele tem a mesma cara, o mesmo painel, quando você olha é quase tudo igual. Essa identidade muito forte da Volkswagen, interna e externa, você está vendo. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Você está assistindo Motores na TV, nosso programa automotivo semanal aqui pela Vale TV. Também é distribuído por algumas cidades aí do nosso Rio Grande do Sul, sempre trazendo aquilo que é o fantástico mundo automóvel. São as curiosidades, as atrações que a gente encontra também na rede mundial dos computadores. Eu tenho a certeza que o mundo automóvel só é assim por causa de Berta Benz. Berta Benz foi homenageada pela Mercedes-Benz nesse vídeo que agora a gente passa.
Stay with your brother. Hello? Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not? E assim a gente encerra essa edição de Motores na TV, agradece a audiência, relembra inúmeras reprises que nós temos aqui pela Vale TV, também no YouTube da Vale TV, no nosso próprio YouTube, que é o mesmo nome do Facebook, Motores na TV _Marcos Coppetti. Dedicamos esse programa a uma pessoa do nosso meio, que encontramos recentemente, está muito bem em Porto Alegre, César Kurtz. Dedicamos essa edição ao César Kurtz e deixamos para vocês todos nosso até breve.